No silêncio sagrado do nascimento, há uma presença que não comanda e nem conduz. Apenas sustenta, acolhe e lembra à mulher a força que ela sempre tem. Essa é a essência da doula. Aqui quem fala para você é Kênia Calisto. Sou cofundadora do Além do Ventre e hoje estou aqui com duas amigas maravilhosas. E o nosso tema é: o que a doulagem trouxe de modificação para a tua visão sobre o parto? Meninas, está sendo um prazer enorme tá recebendo vocês aqui no nosso espaço. E eu queria que primeiro você se apresentasse. Fiquem à vontade, fale quem quiser. Dá licença. Meu nome é Elaine Azevedo. Sou profissional de educação física. Trabalho com práticas integrativas, principalmente com plantas medicinais. Sou cozinheira. Falo que cozinheira porque nós não usamos fogo, porque eu trabalho com alimentação crudívora, vegana e doula. É um prazer, é uma alegria estar aqui. Sou mãe de Gaia, minha linda, maravilhosa filha. E é ótimo a gente estar aqui juntas esse dia para a gente falar sobre a doulagem, sobre a importância da doulagem. E é isso. Bom, gente, super feliz de estar aqui com vocês, né? Duas gigantes aí, ó, também. Eu sou a Luana Luz, sou mãe de Isabelle Luiza, né? E Eloá Iomide. Sou técnica de enfermagem, tecnóloga em estética, trabalho com alimentação viva também. E sou doula. Com muito amor e carinho, me apaixonei, vocês vão perceber nisso, na vivência que eu tive. E também com um trabalho maravilhoso que nós fazemos com todas as pessoas. Gente, falar sobre doulagem, para mim, é algo muito marcante, né? Porque dois pontos cruciais da minha vida que marcaram o meu início e o meu estado hoje como doula. Meu início foi ser uma profissional da área da saúde, ter atuado por mais de 20 anos, né, na assistencialidade, em hospital de emergência, por várias vezes com cuidados a idosos, né? Porém, eu nunca tinha me visto no cenário obstétrico. E, na grande realidade, a gente entende que o parto é algo muito instintivo e que não vai precisar e que é bobagem, até o dia que eu me deparei com o parto do meu primeiro neto homem, da minha única filha mulher, né? Que era algo que mexeu muito com a minha mente, com o meu corpo, como havíamos falado no outro episódio que vocês não estavam, que tem uma das nossas componentes que, quando ela foi avó, ela novamente teve leite nos seios. E eu havia passado por essa experiência com meu neto. Porém, de uma maneira muito desafiadora, porque foram vários equívocos. E dentro desses equívocos, eu procurei por pessoas que eram referência para mim dentro da assistencialidade, que eram amigas, enfermeironas, mulheres maravilhosas. E quando eu ia buscar informação, não tinham para me passar. Apesar de serem profissionais maravilhosos, profissionais bem colocadas no mercado, profissionais que saberiam me passar se tivessem, mas não tinham informação. E aquele quadro todo me trouxe para o mundo da doulagem. Porque é ali que eu vim conhecer, apesar de já ter 20 anos de formada, eu nunca tinha ouvido falar sobre doula. E depois de tudo isso, me formar como doula, né, na Fiocruz, foi algo muito marcante, porque hoje eu pude experimentar uma outra situação, o nascimento do meu terceiro neto homem, que me trouxe uma tranquilidade, uma
paz interior, saber todo o processo, saber o que ia acontecer, saber como ia se dar tudo aquilo, o que eu poderia ajudar a minha nora, o que eu poderia acalentar aquela mulher que estava ali, me arremeteu ao meu parto, né? O meu primeiro parto foi um parto normal, em que eu tive N problemas, N intervenções, N violências obstétricas, que no momento eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas que hoje eu consigo identificar, consigo mensurar e consigo ajudar para que não aconteça. E foi tão lindo ver isso, sabe? No nascimento desse meu neto, poder ver que a minha nora, não sofreu violência obstétrica. Foi todo o processo aconteceu da maneira mais natural possível. Acalentar ela, acolher ela e mostrar para ela, ó, agora acontece assim, agora é esse processo que o teu corpo vai responder, e ver todo o mecanismo funcionar perfeitamente. Foi a coisa mais linda do mundo. E hoje eu queria ouvir de vocês também sobre isso. Qual foi o marco, o diferencial, aquilo que determinou para vocês olharem para a dolagem e falar, esse é o meu mundo, eu quero trabalhar com isso? Bom, na verdade, eu não tive um marco, eu não tive um ponto, né? Eu tive mudanças de vida que eu vim me ressignificando e voltando à mãe natureza. Porque nós viemos dela, né? Tanto é que minha filha se chama Gaia. Então, eu não tive essa questão do clique, e agora sou doula. Eu entendi que tudo que acontece em nossas vidas, né, é fisiológico. E o parto também, parir também, é algo fisiológico, é algo instintivo, né? O que falta hoje, com essa questão da intervenção obstétrica patriarcal que nós temos, é um apagamento, praticamente, do nosso protagonismo. Sim. Né? Do nosso protagonismo, da pessoa que gesta. Então, assim, a nossa posição na hora do parto, se grita, se não grita, se está respirando assim, assado, se está defecando, né? Nós lidamos com os fluidos corporais todo o tempo. Então, assim, essas questões já estavam muito intrínsecas em mim, já estavam muito latentes. Então, assim, depois que eu comecei a fazer os cursos, né, de medicina, com as plantas medicinais no âmbito da saúde pública, também pela Fiocruz, eu comecei a ver um outro mundo, um outro sentido para a ancestralidade e para o que é natural. Então, a doulagem veio como um complemento, um fechamento desse círculo. Veio como assim, bom, é isso. Agora tá. Agora é isso. Cheguei ao ponto base. Cheguei. E o grande determinante disso é que a mulher, né, ou a pessoa gestante, ela perdeu com o decorrer, né, das intervenções, que começou em 1950, que se entendeu que a mulher tinha que ir para um hospital, tinha que ser uma intervenção médica, porque ela tinha que ser assistida para que diminuísse a mortalidade infantil, né, de gestantes e bebês, né? E que ela perdeu esse protagonismo, né? Mas para que serve pessoas empoderadas? Para que serve pessoas que têm útero empoderadas? Para quem? Verdade. E aí, Luana, qual foi seu ponto base aí? Então, comigo eu puxei um pouquinho da Kênia, né? E um pouquinho da Elaine. Porque eu também não conhecia o que era doulagem, não sabia o que era uma doula.
Até que, quando eu tive minha primeira filha, eu sofri bastante violência obstétrica, sabia, depois do curso, que eu vim saber realmente o que foi a violência obstétrica, mas eu sabia que não era uma coisa normal o que eu sofri no meu primeiro parto. Todas as agressões, todos os procedimentos que foram realizados ali. E com isso eu me frustrei muito, porque eu fiquei com medo de ter um outro filho. Sim. Né? E eu não queria sofrer aquilo tudo para ter o filho. Então eu achava que não era por ali. Até que, no momento da vida, que eu nem pensava mais em engravidar, descobri que estava grávida de novo. E aí eu fui apresentada por uma irmã de uma aluna minha, que fazia aula de trança comigo. E aí falou assim, poxa, você precisa conhecer o projeto da minha irmã. Ela é doula. Eu falei assim, ela é o quê? Ela é doula. E ela trabalha com mulheres, trabalham com pessoas com útero. E aí você precisa estar lá junto. E aí eu fui encontrar com ela. E aí quando ela começou a me conscientizar de todo o meu protagonismo, de toda a informação, do como o meu corpo trabalhava por dentro, que até então eu não sabia cada detalhe, eu não conseguia compreender, e aí eu fui saber por que eu tinha que respirar, por que eu tinha que fazer alguns tipos de procedimentos para melhorar a minha qualidade de vida e conhecer ali aquele bebê que estava dentro de mim, tudo mudou. Uhum. E aí eu falei assim, não, cada vez mais eu comecei a me interessar, até que Eloá nasceu, e nasceu Eloá e Omidê, né? E aí, a divindade pura é ela e a alegria, porque a minha alegria chegou realmente. E a Isabelle também é minha alegria, mas foi um outro momento da minha vida. Mas a Eloá veio para um marco de história. Então, eu falei assim, eu quero fazer isso tudo que aconteceu nesse momento de idolagem, que foi no último período dessa gestação. Eu falei assim, por que eu não conheci ela antes? Por que eu não fui antes? Eu falei assim, tudo isso que eu fui proporcionada, eu quero que aconteça com outras pessoas. E aí a dolagem fluiu, nasceu junto com o Eloá, porque nasceu esse sonho, esse desejo de poder protagonizar outras pessoas juntamente, da mesma forma que eu fui. Uhum. E o mais lindo disso tudo é nós entendermos que há essa possibilidade. Sim. Né, que nos foi tirada. Sim. Porque eu lembro que quando eu tive a minha filha, o protagonismo era de todos. Sim. Era estabelecido que você tinha que estar na posição que eles queriam, no momento que eles queriam, da forma que eles queriam. E o protagonista ali era o médico. E não você, que não deveria eu que ser você. Deveria ser a pessoa gestante naquele momento, aquela que estava parindo. E foi tão frustrante isso que eu consegui passar para as minhas próximas gestações. Que eu já colocava assim, ó, não quero ter filhos e se tivê-los, vai ser da forma cesariana. E era uma fiel, protetora, defensora. Faz uma promessa, né? Não posso deixar que alguém sofra o que eu sofri. Só que eu não tinha o entendimento que não precisava ser assim. A dor ali não é uma dor, como diziam para mim, olha, é uma dor de morte. É uma dor que vai te... E não é, e nem precisa ser. O né? parto pode ser prazeroso. Ele é prazeroso, ele foi feito para ser prazeroso, para aquela mulher identificar que todo o corpo dela está trabalhando para aquele momento, foi preparado para aquele momento. E quando eu me peguei entendendo isso, foi o que você falou, Luana. Eu falei, eu preciso que outras mulheres entendam e passem por esse momento fantástico, porque é fantástico. A dor tem um significado, a dor tem todo um direcionamento, não é algo que veio para te ferir, é algo que veio para te trazer uma vida, e uma vida que vai mudar todo o cenário dali em diante. Não precisa ser um tormento, né? Sim! E entender que hoje nós temos meios não farmacológicos para que essa mulher tenha uma diminuição dessa dor, dessa percepção, para que ela possa ser protagonista daquele momento, que ela pode escolher qual é a posição,
o jeito que ela quer ficar, com quem ela quer ficar, porque esse direito ainda me foi tirado, tá? Porque eu tive que ficar sozinha, não podia ter acompanhante. Eu era uma menina de 17 anos, com medo, porque o grande diferencial era o medo, que estava estabelecido, porque as referências que eu tinha no meu entorno eram de pessoas que tinham tido as suas experiências também traumáticas, sim, por conta de todo o cenário obstétrico daquele momento. E eu me vi com a minha filha, logo depois, quando ela veio parir, e várias amigas no meu entorno, e eu comecei a falar, não. E hoje conseguia observar que é tudo diferente. Eu falei, não, eu tenho que dar voz a essas mulheres, eu tenho que dar voz a essa protagonista e a essa que vem para apoiar, né? Porque doula significa aquela que serve, aquela que veio para servir. Ela não vai tirar o teu protagonismo, pelo contrário. Ela vai te mostrar que a protagonista é você. E que você tem domínio, porque o seu corpo está preparado para aquilo. Não é verdade? É isso. A questão do medo, né, que muitas mulheres relatam, eu tenho muito medo da dor. O caso é que, quando você tem medo, né, você tem uma contração muscular, você tem uma tensão muscular. Porque esse medo te transforma para você ou fugir ou lutar, instintivamente. Então, essa contração aumenta a sua sensação de dor. Quando a mulher, quando a pessoa gestante, quando você entende o seu corpo, quando você tem informação de todo o processo gestacional, esse medo vai se transformando. É um grande transformador. E aí você passa a não ter medo. E sim, se tiver ok, porque é inerente ao ser humano, se tiver ok, mas você vai saber lidar. É uma descoberta, com essas né? Exatamente, Sim, você vai saber lidar com essas sensações. E sim, diminuindo essas dores. Né? Porque muitas pessoas que têm útero vivem com dor. Vivem com a cólica, né? Menstruamos. Todo um processo, e seu corpo está mudando. Né? Sua pelve aumenta, abre, tem todo um processo da cabeça do bebê encaixando. Tem todas aquelas fases que a gente passa. O enjoo, o vômito, as fezes. Ótimo, gente. Maravilhoso, fezes. É vida, maravilhoso. A doula chega a vibrar. Isso, perfeito. E limpa, e tá tudo bem, porque o intestino, ele tá cheio de bactérias muito boas para esse momento do parto. Então, assim, o medo também é transformador. Sim. E as dores que todo mundo fala, muita dor, tenho medo de sentir dor. Se for perguntar à maioria das mulheres o que aconteceu nos seus partos, na verdade não foram dores, foram medos. E, principalmente, violências. Sim. Você falou tudo agora, amiga. Sabe por quê? Porque eu lembro que eu cheguei, né, para ter no meu primeiro parto, as violências começaram logo no início que eu cheguei. E eu ouvi aquela coisa assim, para de gritar. Vai deitar. Eu lembro muito hoje, porque na época não fazia sentido. Sim. Mas hoje eu lembro que eu queria muito ficar andando e eu queria apoiar minha mão na cama e abaixar o quadril para trás. E eu lembro que a enfermeira falava assim, deita, que senão você vai fazer com que essa criança caia no chão. Então, meu medo era, não posso sair daqui. Gritar, não posso. Aí deitava. Aí, não grita não, porque quando você fez, você não gritou pra gente. Então agora eu não quero que você grite. E eu ali nova, uma menina, eu falei, eu não posso gritar, não posso andar, posso ir no banheiro?
Não pode, agora não é momento de você fazer cocô, porque naquele momento ali, ainda iam me dar uma lavagem. E que não se dá mais, tá? Não se dá mais, O né? enema não precisa Não ser precisa feito, mais, não. né? O enema não precisa mais. Não. Vamos deixar isso bem frisado. Mas naquela época se usava. Então eu entendi que eu não podia gritar. Eu tinha que ficar na posição que eles queriam. Eu não podia ir ao banheiro. E o que você podia fazer, né? A verdade é essa, né? Eu Estou tendo que ter meu gestante. momento, estou sentindo dor, meu corpo está mudando, meu bebê está Sim. querendo vir para o nascimento, mas eu não posso fazer Fazer nada. nada. Eu não ando, eu não falo, eu não grito, eu não posso nada. Nada. E o pior era sozinha, sem ninguém. Nenhum que eu acalento ali. Nenhum acalento, nenhum acolhimento. Uma pessoa estranha gritando comigo, me dizendo o que eu podia, o que eu não podia, e eu sem nenhum entendimento de todo aquele processo. Que o que transforma todo o cenário do medo para o entendimento é a informação, Totalmente. que não é passada, e que não era passada naquele tempo, e hoje... se você for olhar com um olhar mais criterioso para o pré-natal já estabelecido, continua A não mesma tendo coisa, informação. é. E o pior, né? Aos 17 anos, que assim, era uma menina jovem que precisava ter um acompanhamento ali, Sim. precisava ter um respaldo, pelo menos, de uma equipe mais atenciosa, e nada disso foi feito. Nada disso. Imagina a sua cabeça, quando depois que você viu o seu bebê, e o que você pensava? Eu não quero passar por essa experiência. Não foi por causa do ato do parto, mas sim por todo o cenário que foi instaurado ali. Sim. De traumático, totalmente Sim, traumático. total. Uma das coisas que também me marcaram muito é que eu lembro que o medo foi tão grande, tão terrível, que eu subi, eu estava no 3º andar de um hospital, me deixaram sozinha naquele quarto, e eu olhei e falei assim, o único jeito é o que eu morra. Eu subi na janela e já ia me jogar do 3º andar. Aí chegou uma senhora que limpava e ela falou, não faz isso. Aí eu falei, só saio daqui se você me trouxer o médico. E, por incrível que pareça, ela trouxe aquele médico e as violências já aumentaram. Só que aí ele já me colocou na cama, toques desnecessários, violência através verbalizando. Você tá falando, né, minha amiga? Porque não podemos esquecer, somos aqui 3 mulheres pretas. Sim. Entende? Sim. Dói na alma. E que já viemos de uma violência ancestral. Sim. Então, assim, o racismo obstétrico, ele permanece. Até ele hoje. continua. Então, assim, se a gente não tiver voz em relação a essas questões, Vai se perpetuar. vai se perpetuar. Se você não tiver entendimento de todo esse processo, vai se perpetuar. E vai acontecer novamente. Então, o que para vocês hoje modifica? Do medo à informação. O que muda no cenário dessa mulher preta, desse homem trans, dessa mulher sem informação, quando ela busca informação? Empoderamento. Total. Isso assusta, né? Porque foi o que eu falei. Aonde cabe uma pessoa empoderada? Onde cabe na sociedade, nessa sociedade que é a nossa sociedade base, patriarcal, intervencionista. E aí? Sim. Se você chega e fala, eu quero meu parto, vem com seu planinho de parto. Aqui é a alma do negócio. Eu quero, eu exijo, eu Conheço o meu conheço direito. os meus direitos. É assustador. Sim. É assustador para o comércio. Sim. Né? Porque o comércio de vir a esse mundo, tanto no comércio de ida, É muito grande. é grande. Eu diria que é uma troca de lente. Como assim? Né? Porque quando
a pessoa não sabe dos seus direitos, não conhece o que vai acontecer com você naquele momento, não está munida de informação, você está indo no escuro. Sim. Então, quando você sabe de tudo que você pode, tanto da lei do acompanhante, quanto dos seus direitos, do plano de parto, quais são os tipos de medicamentos que você pode utilizar, os recursos, quando deve ser utilizado, quando são todas as manobras que você pode fazer, e fora aromaterapia, recursos que você tem não farmacológico, você sabe disso tudo e você pode escolher o momento que você quer usar, isso muda. E quando você ainda está com uma doula, então, aí muda mais ainda. Por quê? Você não está sozinha, você tem um acompanhante, você está assistida, você já teve a sua informação e você é dona do seu momento. Então, isso assusta, mas isso já era para ser Deus do tempo dos primórdios, porque isso era o nosso direito. Sim. Antes, poderíamos escolher o que nós queríamos fazer com o nosso corpo. Hoje em dia, somos delegadas a saber o que querem que façam com o nosso corpo. Mas quando a gente tem esse entendimento, peraí, não, comigo não. Comigo eu quero que seja assim, eu tenho escolha. E aí, isso muda de cenário. Isso muda muito de configuração. E é isso que a gente precisa que seja doulas para todas e para todos. Entendeu? Sim. Para todos, porque todo mundo tem direito de ser protagonista da sua história. Sim.